Fala rapaziada que acompanha o canal United by Metal, a gente está aqui hoje com uma grande estrela, cara, por que não dizer, do metal nacional, Mayara Undead, vocalista do Torture Squad. E a Mayara fez aqui, coisa de uns dias atrás, o primeiro show solo, a gente pode dizer assim, né, como artista solo. Calma, ela não saiu do Torture Squad, ela continuou. E primeiro, como é que estão as coisas aqui em Manaus, a sua estada aqui? Melhor possível, sempre somos muito bem recebidos. Dessa vez eu vim sozinha e estive sob os cuidados do Messias e da Cris, do Cristal Tatu. Me proporcionaram o melhor, cuidaram muito bem de mim aqui. Muito bem recebida. E assim, a gente viu, eu acompanhei lá no show, eu lembro que você entrou e falou que sobre a emoção, né, de fazer um show, você até brincou com o público. Como é que foi, assim, pra você, como você até teve uma certa parte que você falou, pô, tô longe da minha banda, como é que foi essa parte pra você? Olha, tudo foi diferente, porque eu nunca tinha pego sequer um voo sozinha desde que comecei na música. E já comecei com fortes emoções, né? Eu cheguei no aeroporto e me perdi, quase perdi o voo. Cheguei aqui, a gente também com vários compromissos e era tudo assim, né? Dessa vez eu estou sozinha, não tenho alguém com quem contar, né? Falar. Mas eles estavam me prestando todo o suporte, o que me deixou muito tranquila. E o que me deixava mais insegura era chegar para tocar com uma banda que eu não conhecia ninguém, que eu nunca havia ensaiado, né? E com o Torture Squad a gente ensaia muito, né? São quase 4 dias da nossa semana que a gente separa só para os ensaios. Então tinha uma insegurança de, nossa, será que vai dar certo? Será que vai chegar lá, vai estar tudo certinho, vai rolar entrosamento com a banda? E então eu havia conversado com eles para chegar alguns dias antes, para que a gente pudesse ensaiar. Nós fizemos 2 ensaios. Mas 2 ensaios é muito pouco, mesmo assim, é muito pouco. Então a gente teve que conversar muito, né, com os músicos para que nada desse errado, né, a gente chegasse bastante seguro e ciente do que ia ser feito. E deu muito certo. E aí eu coloquei bandas que fizeram parte da minha construção musical, principalmente no que diz respeito ao Xamã e Black Guardian. Foram bandas que quando eu comecei a ouvir, eu já curtia. E coloquei algumas que eu achei que se encaixariam com o tema, né? Junto com a Amor Máfia, eu puxei o Elevate, que são bandas que eu gosto também. E aí ficou bem variado. E falando assim do resultado do show, o que foi? Como você terminou esse pô? Qual foi o que conseguiu analisar o todo? Olha, um dos momentos mais emocionantes para mim foi o meet and greet com os fãs, porque eu não esperava ser recebida de maneira tão calorosa assim. Eu sempre... É claro, a gente sabe que tem fãs, mas quando você tem um contato próximo com eles é muito real, né? Você sente o carinho dos fãs na internet, por mensagens, mas pessoalmente você consegue olhar nos olhos, abraçar cada um deles. E isso me deixou muito emocionada, muito mesmo. Eu tava com medo até de não conseguir cantar. Pois é, você falou isso lá no palco. Por estar com a voz, eu me emociono muito fácil e fico com a voz embargada, assim. A banda também fez um excelente trabalho, a presença da Helena foi incrível, achei que abrilhantou o show, assim, eu me emocionei muito em ter a presença dela ali. Foi uma ideia da própria banda, de chamar ela, porque as músicas tinham muito teclado, né? E eles tiveram certa dificuldade de encontrar tecladistas aqui em Manaus. E aí surgiu a ideia de trazer uma violinista, e foi genial, foi linda a performance. Foi mesmo, foi muito animal essa parte. Assim. Falando da questão da voz e tudo mais, assim, quando a gente começa a escutar rock, heavy metal, é mais ou menos parecido, né? Influência de alguém, amigo, parente, ou sei lá. E pra cantar um vocal mais agressivo, e assim,
coisa de alguns anos atrás não era tão comum. Hoje a gente até vê mais pessoas, né, mais meninas cantando, tanto em bandas, só de mulheres, mas que cantam. Como é que foi a tua influência? O que te influenciou exatamente para você começar a cantar nesse estilo que você canta no Torture Squad? Eu sempre cantei aquilo que eu ouvia, né? Então, na época que eu ouvia mais power metal e heavy metal, eu cantava mais power metal e heavy metal. Se você procurar o primeiro registro meu no YouTube, é um cover de Angra. Eu tô cantando... Não sei, eu acho que é Rebirth. Faz um tempinho já. Eu e um amigo meu, com voz e violão, cantando Rebirth. E um cover de uma música de uma banda que chamava Falcon, né? Quem gosta de power metal mais folk, assim, deve conhecer. E aí, conforme eu fui conhecendo mais bandas de metal extremo, eu sentia vontade de cantar as músicas das bandas que eu gostava. E eu comecei a experimentar, tentar cantar. No começo me ferrei. Eu lembro de passar meu aniversário de 18 anos totalmente sem voz, porque eu tava tentando cantar e gritar e da maneira errada, né? Me ferrando sempre. Mas o meu interesse por cantar death metal foi isso. Era o estilo que eu tava ouvindo mais, então eu queria cantar como eles. E queria ter uma banda. Mas as minhas principais influências, eu conhecia o Arch Enemy, na época era uma banda que estava estourando bastante, mas a sonoridade da banda não me atraía tanto. Então, de mulheres, quem me chamou a atenção de cara foi a Rachel, que era vocalista do Sinister. Por um período ela foi vocalista do Sinister, e foi uma situação parecida com a minha. Ela sempre foi um homem cantando, e aí ela entrou e gravou, e ela tinha uma característica que o vocal era bastante grave. Então era diferente do da Angela, que se você prestar atenção assim, em alguns momentos você saca que é uma mina, né? Agora, no caso da Rachel, era muito brutal, era death metal, gravezão. E outra mina que era mais trash, né? Que é a Sabina do Holy Moses. Sim. Essas duas, pioneira, esse né? mix dessas minas, ela desde os anos 80. Verdade. De vocalistas masculinos, né? O George Bill Cannibal, acho que moldou o meu vocal muito, assim, minha característica vocal. O Nergal do Behemoth também, eram covers que eu gostava muito de tirar. O Peter do Hypocrisy, nas variações dos graves e dos agudos, me influenciou muito também. Eu, até hoje, ouço muito Hypocrisy para ter como referência, né? Para compor linhas de voz, por Torture. Esse álbum novo aí tem bastante... Bebi bastante dessa fonte. E a partir daí eu fui moldando minha voz, procurando conversar com vocalistas que já cantavam, observando muitos vídeos para ver o que ele faz nessa hora, ele respirou, o que ele fez, observando mesmo. O Vitor chegou a ser influência, não? Vitor Rodrigues, não? Com certeza. O Necromesis, que era a minha banda anterior de entrar ao Torture, tinha muita influência do Torture Squad. Então, indiretamente, a construção das músicas eram influenciadas pelo Torture. Eu falo assim, não só pelo Vitor. A construção das músicas tinha bastante influência do Torture Squad. Era uma banda que a gente olhava assim como referência mesmo no metal nacional. Pra mim, na época que eu estudava, o Torture era a seleção brasileira do metal. Assim. E o Vitor, ele não só me influenciou, como ele participou também da minha construção e da minha carreira, porque quando eu lancei o primeiro CD do Necromesis em 2015, ele gravou uma participação. Então lá no Poets Paradox, que foi um CD que a gente infelizmente não divulgou tanto, né? Tem uma participação dele em uma música. Então nós chegamos a cantar juntos e depois eu vinha fazer parte da banda que ele também fez parte aí por mais de 20 anos. E assim, a gente tá falando do Torture Squad, cara, não tem como não falar. Vocês tocaram agora recente agora no Rock in Rio. Como é que foi pra você, assim? Você já tem uma história, você citou o Necromesis, o Torture Squad, a banda também já tem uma longa estrada. Mas como é que foi, assim, tipo, parte estrutural, a parte de estrutura, a parte de backstage, como é que foi essa parte, assim, pra você, principalmente? O Palco Sunset é um show em que eles tentam trazer coisas diferentes. A ideia é você juntar coisas diferentes no palco. Então teve um ano que foi o Crisium e o Destruction. Sim. E neste ano teve um ano que foi Angra e Adoro, o A Secretária também tava, né? Esse foi mais recente agora, tá certo. E aí pra este ano seria o Chuck Billy com duas bandas emblemáticas do metal. E aí foi a gente e o Claustrofobia. Então a gente começou a ensaiar um repertório, a gente discutiu entre as duas bandas, né, quais seriam as músicas.
E nos preparamos porque eu ia passar por essa situação que eu passei agora, né? O dia que ia chegar e nós iríamos ter um ensaio apenas com ele. Então tudo pode acontecer numa situação dessa. Pode ser que ele chegue e fale, olha, eu não quero tocar todas essas músicas, quero cantar só essa. Ou então ele mude de ideia e sugira outras coisas. Vocês escolheram as músicas do Testament? Ou ele? Sim. Vocês? Nós escolhemos. Ele foi de boa pra ele? Sim, sim. Ele concordou e deu ok. Sugerimos músicas que para os meninos eram bastante marcantes, né? Pra mim também. E bem diferentes, né? Elas são músicas que tem umas mais porradas, outras mais groovadas, né? O que deu um molho bem especial, né? No show. E aí a gente se preparou para esse show para tudo. Então, eu ensaiava as músicas em gutural, em drive, em vocal limpo, porque corria o risco de ele chegar e falar assim, então garota, eu não gostei de você cantando desse jeito, você pode fazer diferente, né? E eu precisava estar preparada, e ensaiei todas as músicas, não só as que eu sabia que ele iria cantar, porque poderia acontecer isso são coisas que acontecem com o vocalista, por exemplo, ele chega com a voz cansada e ele fala, não, eu não vou conseguir cantar as músicas, né, tipo, então você tem que se preparar para todas as situações. Então eu estava com todas as músicas na ponta da língua, em todos os estilos possíveis de voz que eu pudesse usar no dia. Os meninos também, preparadaços, ensaiamos muito. Na época pré-Rock in Rio, nós estávamos ensaiando 3 setlists diferentes, porque eram o setlist do Rock in Rio, o nosso show, que nós estávamos em turnê na época, e o CD novo, que a gente não podia deixar de trabalhar as músicas, né? Então foi ali quase um ano de preparo para isso, não foi fácil, foi assim, não, foi puxado. Mas quando chegamos pro ensaio com ele, que foi um dia antes do Rock in Rio, tava tudo muito bem feito. Então ele só chegou, passou as músicas com a gente, né? Ficamos um dia todo num estúdio excelente lá do Rio de Janeiro. Ele super à vontade, de bermuda, chinelo. A gente viu foto disso daí, não? Sim, a gente fez um registro disso e espero um dia que a gente consiga lançar em breve, né? E são músicas que ele canta a vida toda, na verdade, né? Então ele tava, assim, dava pra ver que, assim, ele tava muito à vontade de vocês se divertindo e, tipo, vivendo uma honra, um sonho, né, cara? Você tava falando aqui uma coisa que eu esqueci de perguntar e acabei trocando de assunto, mas, assim, falando sobre uma questão mais solo, né? Você teve uma experiência agora muito positiva. Você pensa em um dia, de repente, lançar alguma coisa como Maiara, explorando o tipo diferente de voz, cantando melódico, cantando? Você pensa, tem alguma coisa já? Ou, pela minha rotina com as bandas, eu sempre deixei isso de lado, porque é muita responsabilidade estar numa banda como Torture. A nossa rotina é muito intensa e exige muito de mim, exige muito foco. Então, principalmente nesse momento que nós estamos gravando um álbum, eu tenho que me dedicar totalmente para isso, eu não posso me desviar. Mas foi uma sugestão, um convite, né, do Messias. Ele falou, olha, a gente queria fazer um show seu aqui. E antes de topar, eu conversei com a banda, porque ia coincidir com um período que a gente já está trabalhando, estamos trabalhando, eu estou aqui, eles estão lá ensaiando. Então eu tive que ter o aval deles. Falei, gente, eu vou precisar tirar um setlist, surgiu um convite, vocês concordam? Vocês acham legal? Eles, não, vai, com certeza. E me deram todo o apoio no quesito, muitas vezes eu não pude ensaiar, porque eu estava tendo que tirar o set, né? Eu continuei tentando não abrir mão dos ensaios, não interromper nada, tanto com eles quanto a regimentação. Mas, enquanto eu tenho algumas missões a cumprir, que são minhas prioridades. Minha prioridade não é ter uma carreira solo. Mas eu tenho composições, eu gosto de compor, eu gosto de explorar diversas coisas da minha voz. Tem coisas, esse CD novo do Torture Squad vai vir bem diferente. E eu acho que assim, é mais a cara dessa formação agora, porque vai trazer influências que eu tenho, por exemplo, de piano, de violão, de música folk, que a gente conseguiu incorporar ao estilo de Torture. Então, assim, não é uma transformação. Incorporamos novos elementos. E aí, quem sabe, quando eu estiver mais tranquila ou com menos compromissos, eu possa pensar, sim, em lançar alguma coisa, talvez num estilo diferente, né, do que eu venho fazendo com Torture. E, assim, a gente estava vendo aqui você comentando aqui das experiências de tocar na Europa, em outros países. Assim, a gente vê o que as meninas da Nervosa fazem agora, elas pegam turnês assim que a gente olha aquele monte, não acredito, cara. Tipo 130, 150 shows por ano.
E tipo assim, para bandas como o Torture Squad, outras, né, que tem mais ou menos no mesmo nível de qualidade aqui no Brasil, tipo, o que falta assim para manter uma regularidade de turnê, tipo álbum, turnê, Estados Unidos, Europa, e assim para, tipo, por exemplo, uma banda como o Korn não toca tanto lá fora, né, como de repente poderia. Você acha que falta, assim, além do interesse da banda, mas tem alguma coisa que seja primordial para acontecer como elas conseguem fazer, não? Nós temos um planejamento do nosso ano. Então, desde que eu entrei na banda em 2016, nós sabíamos que nós tínhamos um planejamento de países que nós queríamos visitar e a frequência de shows que nós queríamos visitar. Então, em 2016 nós fizemos, claro, sempre nos mantemos em turnê pelo Brasil. Nós fizemos a turnê do Return of Evil, que foram 27 shows em 32 dias. Fomos para a Europa nesse mesmo período de 2016, ficamos quase 2 meses lá. Também fizemos cerca de 20 shows. E em 2017 fizemos uma turnê no Brasil com 3 bandas de abertura, que foram o Hateful Murder, o Reckoning Hour e o War Cursed. Também passamos pelo Brasil inteiro durante um mês. Fizemos acho que cerca de 20 ou 25 shows. No ano seguinte, no começo de 2018, né? 2017 fizemos essa turnê no final do ano. Fizemos uma turnê também com o Zumbis do Espaço, que foi muito legal. E pegamos uma turnê pela América do Sul, que também foram quase 2 meses em turnê. Esse final do ano passado, nosso foco era Rock in Rio. Então nós tínhamos essa missão, né, além de compor um álbum novo, nós estávamos nesse processo. E fizemos uma turnê pelo México também, que foi México, Costa Rica, Guatemala e El Salvador, uma turnê pela América Central. É recente agora, né? Exatamente. Então, assim, nós mantemos um planejamento de turnês. Temos um ciclo intenso de shows. Só que quando você tem uma gravadora que te apoia, isso se torna muito mais frequente, porque há agências que vão vender o seu show. Todo esse trabalho que a gente vem fazendo até hoje, somos nós mesmos que fazemos, entrando em contato com produtoras, e temos ajuda de alguns bookers que fazem esse trabalho. Essa turnê na América Central foi uma indicação de um produtor que a Prica deu pra gente. Ela falou, conversem com ele, que ele tem interesse em fazer vocês. Então pra gente rola de maneira independente, contando com a ajuda de amigos, contando com a ajuda de pessoas que querem ajudar a banda. Mas quando você tem uma gravadora que te dá um suporte, porque ela vai fazer um trabalho de mídia com você, vai te divulgar no mundo inteiro, vai fazer a distribuição do teu álbum no mundo inteiro. Acho que isso é determinante para você conseguir manter uma regularidade de shows. Falando sobre o último disco, o mais recente, né? E vocês já vão daqui a pouco lançar um outro. Para esse ano, não? Vocês acham que esse ano? Sim, né? esse ano. Mas o Fabian Existence, o que vocês... Qual foi o feedback do público, da mídia também, que vocês sentiram com relação ao lançamento, ao álbum? Foi o primeiro full que você lançou, vocês lançaram Return of Evil, que foi um EP, né? Sim, na verdade. E qual foi esse feedback que vocês tiveram? Foi um álbum que rendeu 3 anos de trabalho. Então, são músicas em que a gente mostrou não somente as nossas composições novas, mas também a banda interpretando canções de outras bandas, como o Wasp, como o AC/DC, até ZZ Top, que a gente teve uma participação do Alex do Crisium cantando com a gente. Então, a intenção eram músicas que tinham algumas coisas que já estavam compostas na época do André, e a gente continuou esse trabalho quando eles decidiram a saída dele da banda. Então, a repercussão foi muito boa, não só o trabalho sonoro, né, que foi divulgado bastante dentro e fora do país, mas a parte artística, que todo o conceito do álbum, né, de arte, a nossa capa foi eleita uma das melhores do ano por uma revista inglesa, que eu não vou me recordar o nome. Inclusive foi lançado um livro, né, que tem todas essas ilustrações. Rafael Tavares chegou aí, até o Danilo Gentili, para falar sobre as artes dele. Eu sim, vi. E então esse álbum ele repercutiu, todo o contexto dele conseguiu repercutir, não só a música. Isso foi muito interessante. E a música, que eu acho que é o hit, né, que foi a Blood Sacrifice, que se transformou no videoclipe, que a gente trouxe a performance que foi feita no clipe, a gente tentou trazer pro palco do Rock in Rio também, que foi muito bacana. A gente não sabia muito como as pessoas iriam reagir ao ver uma Kali no palco,
Mas a Aline, que é a dançarina, a bailarina que participou com a gente, foi incrível. Pô, mas deu um efeito muito legal lá na hora. Sim. A gente queria mostrar que as bandas brasileiras sabem o que fazem. Não é só a banda gringa que vem e traz um espetáculo diferente. Nós queríamos trazer um espetáculo no Rock in Rio. Né, devido às proporções que disponibilizam pra gente no palco Sunset, né? Porque você tem umas limitações no palco Sunset. E quem sabe no palco Mundo a gente consiga fazer mais ainda. Você citou a Blood Sacrifice, eu até comentei lá no show, que você percebeu que foi, assim, todo mundo cantou as músicas, que tinham vários clássicos, mas você percebeu que na hora que você anunciou a música do Torture Squad, a galera pirou, assim, e abriram até algumas rodas lá na hora de que você tocando duas do Torture Squad, e essa muito legal, né, saber, porra, a música da minha banda, a música que eu gravei. Bom, eu queria te agradecer pra caramba o tempo que você disponibilizou, te enchi o saco enquanto você estava aqui em Manaus. E, pô, manda um recado pros fãs do Torture Squad, do pessoal do canal, enfim. Bom, os nossos fãs eu só tenho a agradecer, porque vocês que fazem isso tudo acontecer, vocês que fazem a gente estar na estrada, vocês que fazem a gente estar lançando material novo. E uma banda que vive praticamente de maneira independente, então vocês que fazem isso tudo acontecer. Muito obrigada. E continuem apoiando canais como esse, que trabalham na divulgação da música heavy metal, que é um estilo que é tão difícil de chegar nos meios populares de comunicação. Então esse tipo de mídia específica é muito importante para que a informação chegue até vocês. Então apoiem. Na verdade, essa é a segunda entrevista. Não sei se você vai lembrar, a entrevista que tem do Torture Squad no nosso canal foi até o Castor que gravou com o celular. Você lembra que ele não apareceu? Ele foi lendo as perguntas e você e o René e o Amilcar respondendo enquanto ele filmava e falava as perguntas. Saiu no nosso canal. A gente tá na nossa sala. Tem um quarto do Wacken bem grande, assim. Tu lembra desse aí? Pois é, foi a primeira, já é a segunda agora aqui no nosso canal. Legal. E é isso aí, galera. Até a próxima. Até, valeu.